Então, foram várias questões aqui, acho que a gente vai dividir um pouco aqui, né, as questões, as ponderações, mas vou ressaltar alguns pontos. Primeiro, essa questão que a Lúcia levantou com relação à capitalização, né, que fica essa dúvida, está na PEC, não está na PEC, vai entrar, é lei complementar, está na PEC. Certo? Então, está na PEC, para a mudança do artigo 201, está no texto que o Paulo Guedes envia, que é um texto que justifica cada item, então ele justifica lá o que é o regime de capitalização, como ele vai ser, o regime por contribuição. É nesse texto complementar a PEC que ele diz que é o regime de contribuição definida, né, que substitui o regime de capitalização, que é obrigatório ou dentro dessas normas aí que já foi explicado. Então, com relação a isso, ele entra no projeto, no próprio texto da PEC. Com relação a essa questão da transição, os custos com a transição, ele praticamente equivale ao que seria a economia, né? Então não tem de fato essa economia de 1 trilhão, porque eles não divulgam também o que vai ser gasto com a própria transição. Que se especula aí, não tem algo, quando eles dizem que vai economizar 1 trilhão, 1,1 trilhão, a transição está aí entre 700 a 800 bilhões. Então, não tem economia. Ou então quem vai, como você coloca, pagar de fato essa transição, que não tem sido dito isso de forma específica. E concordo na fala, a Lúcia foi a primeira a citar isso, e várias falas em seguidas também trouxeram essa mesma questão. A luta e fazer a investida lá junto com os parlamentares é um passo, é importante, mas só a pressão popular das ruas é que faz também com que o Congresso se sinta pressionado, com que o Congresso se sinta na obrigação de rever esse projeto. Então, a greve geral, sim, é uma grande alternativa nossa nesse momento e, como foi dito aqui, em unidade. Porque, como eu disse no início da minha fala, não tem prejuízo maior ou menor. A desgraça é para todo mundo, tá? Tem distribuição de desgraça para todo mundo. Então, a defesa da Previdência também tem que ser em unidade. Aí vem a questão que o Ailton colocou aqui das bandeiras específicas, né? E das bandeiras mais gerais. O 15 de maio, a greve da educação realmente surpreendeu. Porque foi um chamado, né, da greve da educação, foi construída em pouco tempo, digamos assim, frente ao anúncio dos cortes, mas estava lá na greve da educação todos os outros segmentos. Quem não era professor, quem não era estudante, quem não trabalha nas universidades. E só assim nós conseguiremos, de fato, fazer uma grande greve geral. Lembro da greve geral de 28 de abril de 2017, que a gente tem como uma referência, né, para a construção dessa greve, que estava lá de crianças a idosos de todos os segmentos, de trabalhadores, de desempregados, de estudantes secundaristas, de trabalhadores da educação, trabalhadores da Previdência, trabalhadores da saúde, como eu disse, desempregados. Então, a população se mobilizou para isso. A gente precisa fazer esse movimento acontecer agora. E eu creio que, com a lição da educação, isso vai ser possível, essa construção para a greve do dia 14 de junho. Lembro que, falando da nossa construção lá em Mossoró, quando começou a discutir essa questão da educação, aí dizia, vamos chamar o sindicato da Federal, do Instituto, da Universidade Estadual e das escolas secundaristas, porque todo mundo da educação está envolvido. E a gente teve a compreensão, não, vamos chamar todos os sindicatos,
Vamos chamar os petroleiros, vamos chamar os bancários, vamos chamar os Sinipreves, vamos chamar todos, vamos construir junto, porque a educação não diz respeito só a quem está na educação. Assim como a Previdência não diz respeito só a quem trabalha com a Previdência. E é isso que a gente tem que construir, essa unidade para estar junto nessa pauta que não é uma pauta específica. Não considero que a Previdência é uma pauta específica, assim como a educação não é uma pauta específica, ela é uma pauta geral, porque ela envolve o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Então é nesse sentido que a gente tem que construir, e eu acredito que o 15 de maio deu esse impulso de que a gente estava meio ainda com o sentimento de anestesiado, mas o 15 de maio revigorou muito das nossas forças, né, da nossa esperança de que o movimento pode sim trazer resultados. E certamente, não tenho dúvida de que o Congresso está balizado por essa pressão que vem de fora, e a gente tem que acreditar. Tem que continuar fazendo, não dá para ser no conforto, não. O Cleius coloca aqui a questão da explicação da DRU, né? O mecanismo da desvinculação de receitas da União, a DRU, ele iniciou em 94 com o nome Fundo Social de Emergência. Depois passou a ser desvinculação de receitas da União, que antes era 20%, e em 2016 passou a ser, a partir de 2016, 30% até 2023. Esse mecanismo permite que todos os recursos que são arrecadados e devem ser específicos da Seguridade Social, devem ser específicos da saúde, da assistência, da previdência, seja desvinculado desse fundo. Tá? A gente tem no âmbito do Fundo Público Brasileiro 3 fundos específicos: o Fundo da Seguridade Social, que é de arrecadação específica da Seguridade Social, um fundo fiscal, para onde vai todas as outras arrecadações, e o Fundo das Empresas Estatais, que funcionam nesse movimento. O que a DRU permite é que o orçamento da Seguridade Social seja desvinculado na quantidade de 30% de tudo que é arrecadado e deveria ir para as políticas de seguridade social, para cair no orçamento fiscal, e ao cair no orçamento fiscal, leia-se pagamento de encargos e juros da dívida, né, ou encargos financeiros. Então, esse mecanismo de desvinculação de receitas da União, esse mecanismo da DRU, por si já comprova que não existe, de fato, um déficit. Porque eu não posso tirar dinheiro de onde não existe. Se a seguridade for deficitária, como é que eu tenho uma seguridade deficitária e aprovo uma lei que aumentou a desvinculação, que de 20% passou para 30%? Então, como eu disse no início, não é falta de recurso, mas todo o mecanismo é para onde vão esses recursos, para onde esses recursos vão ser canalizados. E foi muito boa a pergunta do Cleius, porque deu a oportunidade de explicar esse mecanismo, que assim como diversos outros, tem feito um movimento de repassar recursos que seriam para as áreas prioritárias para os encargos financeiros. Dentro desse movimento da DRU tem a questão das isenções fiscais, né, que está aí na parte da arrecadação, que toda reforma da Previdência só pensa na distribuição do recurso, por isso recai principalmente para os trabalhadores, mas tem toda a lógica da arrecadação, que não tem sido discutida aqui na PEC. Isso, de fato, não consta na PEC a questão das isenções fiscais, né, para universidades privadas, para hospitais privados, para o agronegócio. Não consta com relação a isso, não consta rever as desonerações, que tem sido também protelada muito e que recai na arrecadação. Então, tudo isso traz um problema para a questão da arrecadação. A única coisa da arrecadação que tem ainda é sobre o servidor, que é o aumento da alíquota. Então, não tem nada com relação a como o Estado vai agir com as empresas que devem, com as isenções fiscais, com a desoneração, com a desvinculação de receitas, nada. Nada com relação. Aí o Cleius também pergunta se na capitalização o empregador fica desobrigado de contribuir. Como foi apresentado aqui no slide, né, não é opcional. Se é opcional, leia-se, não vai ter. Já acreditamos que não vai ter, né, porque a lógica é que realmente a capitalização ela fica a cargo dos trabalhadores. Vou concluir, mas eu queria... Com relação aos aposentados,
que foi falado aqui, qual o impacto, né? Foi falado aqui também para os aposentados. Inclusive é textual também na PEC, que autoriza os estados e municípios. E aí já é uma primeira abertura para a gente ver como é que isso vai acontecer de modo geral. Quando foi colocado aqui, autoriza os estados e municípios que comprovarem déficit na Previdência, todos vão querer comprovar, lógico, né? Para isso é fácil. Os que comprovarem déficit na Previdência estão autorizados a fazer cobranças, inclusive dos aposentados. Então, isso certamente vai acontecer. Isso aqui já diz aqui, vai provavelmente, de fato, acontecer com relação a isso. Oi? Sim, por 20 anos, sim. E aí, só para finalizar e dar um exemplo, que teve muita questão aqui da capitalização, e ela funciona como um fundo, não é nem diferente ainda do fundo, por exemplo, a gente discutiu muito os fundos de pensão, né? Que o fundo de pensão também é um fundo de investimento com contribuição dos trabalhadores, mas com a obrigação de contribuição dos empregadores e que os custos são divididos por todos os trabalhadores. A capitalização, ela é individual, né? A sua contribuição, ela é individual. E aí, só para a gente dar um exemplo de que pode realmente dar muito errado, e que tem dado errado no mundo inteiro, e a gente tem dados para isso, como esse sistema financeiro tem agido para abocanhar os salários dos trabalhadores. Essa é a verdade. Com vários fundos de investimento chamado de previdência, né, com fundo de pensão chamado de previdência, com capitalização chamado de previdência. Então, tudo isso porque previdência é mais fácil vender, porque previdência é sinônimo de segurança no futuro, né? Então, por isso é fácil vender um título de capitalização ou de investimento. É muito mais fácil vender com o nome de previdência do que com um fundo de investimento, porque o trabalhador vai dizer, vou botar meu dinheiro no fundo de investimento, vou investir não, vou comer. Mas se for previdência, ele vai pensar, vou deixar de comer um pouquinho e vou investir, porque lá na frente eu vou ter a minha aposentadoria. Não necessariamente tem essa questão da aposentadoria. No caso, vou terminar. No caso dos Correios, por exemplo, foi falado aqui dos grandes fundos de pensão, os Correios tiveram, o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, tiveram um prejuízo de 11,5 bilhões de ações que foram compradas e que não deu resultado, que as empresas faliram, muitas delas as empresas do Eike Batista. E o plano de recuperação do fundo vai ser pago pelos trabalhadores, inclusive pelos aposentados, que vão aumentar durante 17% a alíquota, além dos 9% que eles já pagam. Eles vão pagar durante um período, estava procurando aqui exatamente a quantidade de anos, eles vão pagar os 9% que eles já pagam, mais 17,5%, inclusive os aposentados, para recuperar o fundo de pensão. Então, isso é modelo capitalizado de previdência. E aí, na lei, realmente não diz claro como vai ser todo o processo, todos os itens da capitalização, porque vai ser instituído um novo modelo de previdência, né? Mas aí a capitalização também tem outras questões. Na maioria, por exemplo, como capitalização não é previdência, no sentido de proteção social, acidente de trabalho não está coberto, licença maternidade não está coberto. Então, se o trabalhador se acidentar, ele não tem proteção, porque não é uma previdência para pagar a proteção social. Se a mulher quiser tirar, tiver só uma previdência capitalizada, quiser tirar a licença maternidade, se ela quiser, porque, coitada, não vai poder nem ter o direito de ter uma licença maternidade, se ela tirar uma licença maternidade, vai ser descontado no tempo dela. Então, não é direito. Então, são uma série de questões que podem vir dentro desse pacote da capitalização, que está aí para ser discutido. Então, já faço as considerações finais, né? Agradecer também aqui as contribuições, tem várias questões aqui para a gente discutir, mas só reforçar a nossa
questão da greve geral, da chamada para o dia 14, fazer uma luta aí, unificada, né, com a pauta da Previdência, com essa responsabilidade mesmo e esse entendimento de que a pauta da Previdência ela não é específica, ela é comum a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, ela precisa ser defendida por todos e por todas. Então, até a greve geral de 14 de junho. Bom, eu vou falar principalmente sobre a questão da capitalização, um pouco também, né, em relação às perguntas que foram feitas inicialmente. Então, veja bem, olha, onde que está na PEC a proposta de implantação da capitalização? O artigo 201A da Constituição passaria a ter a previsão de implantação do sistema de capitalização obrigatório com contas individuais, né, aquilo que eu coloquei antes, para o regime geral da Previdência Social. Aí no novo parágrafo 6º do artigo 40 da Constituição, há a previsão de que seja implantado como alternativa aos regimes próprios de Previdência Social. Tá? Mais ainda, quando a gente vai para as disposições constitucionais transitórias, há uma redação do artigo 115, previsto aqui na PEC, que diz que o novo regime de Previdência Social, de que trata o artigo 201A e o parágrafo 6º do artigo 40 da Constituição, será implementado alternativamente ao regime geral de Previdência Social e aos regimes próprios de Previdência Social, e adotará, dentre outras, as seguintes diretrizes. Aí traz algumas diretrizes ali, mas é mais ou menos aquilo tudo que nós falamos até agora. E mais ainda, algo que foi colocado agora há pouco aqui, né? Que tudo isso vai ser regulamentado por lei complementar. É mais difícil discutir na Constituição, colocar aqui todos os critérios, porque precisaria, como nós falamos, de 3/5 dos parlamentares, em 2 votações em cada caso para que isso fosse aprovado. Ora, joga tudo para a lei complementar e pronto. Consegue maioria em cada caso e aprova. Então, aquela questão de como fica garantias de licença maternidade, incapacidade temporária permanente, morte do segurado, tudo isso joga-se para a lei complementar, está expresso aqui, inclusive. Diz aqui, olha, o novo regime de previdência social de que trata o caso se atenderá na forma estabelecida na lei complementar de que trata o artigo 201A da Constituição. E aí vem tudo aqui, benefício programado e idade avançada. Benefícios não programados, garantidas as coberturas mínimas para maternidade, incapacidade temporária permanente, morte do segurado e risco de longevidade do beneficiário. Bom, uma coisa a gente tem que perguntar, de onde é que vai sair o dinheiro para pagar isso tudo aqui? Se as contas são individuais, no regime de capitalização, né, eu contribuo para ter a minha conta, que é individual, ele não é solidário, está bem claro isso aqui, inclusive. Então, quer dizer que se a mulher tirar a licença maternidade, de onde é que vai sair o dinheiro para pagar essa licença maternidade? Provavelmente desse fundo individual, dessa conta individual. Vai diminuir o dinheiro para a aposentadoria. E se a pessoa ficar doente? Né? Houver uma incapacidade temporária, de onde sai o dinheiro? Provavelmente vai ser do mesmo lugar, da sua conta individual. Aqui não diz isso. Né? Aqui simplesmente joga lá para a lei complementar. E a lei complementar é que vai dizer isso. Mas é óbvio que se as contas são individuais, se o regime não é solidário, né, tudo indica que vai ser da conta individual de cada trabalhador. Então, se inventar de ficar doente, inventar de ter filho e outras coisas mais, vai diminuir o montante da sua conta individual. Está claro isso aqui. Tá? Ainda, a obrigatoriedade, onde que consta, né, que o empregador não está obrigado a contribuir. Ora, o artigo 115, das disposições constitucionais transitórias traz aquilo que eu falei antes. Ele diz o quê como critério?
a possibilidade de contribuições dos trabalhadores e dos empregadores. Ele só diz, olha, pode haver, mas não é obrigatório. Se ela fala só em algo que pode ser uma hipótese. Né? Ela não é uma obrigação, senão ela iria dizer, haverá contribuição do empregador. Então, pode haver e pode não haver. É isso. E quem vai dizer se vai haver ou não? Lei complementar. Óbvio que os empregadores não vão querer pagar nada, ou se forem obrigados a pagar, vão querer pagar muito pouco. Né? Aí vai vir aquela discussão lá, olha. Vejam bem, o próprio artigo 115 traz isso, como eu falei antes, no seu inciso 7º, possibilidade de contribuição. Tá ali. Outra coisa, há um dispositivo aqui que diz, o artigo, deixa eu ver se eu anotei aqui, qual é o artigo, bom, daqui a pouquinho eu acho. Mas há um dispositivo que diz assim, ó, que esse regime de capitalização será alternativo aos regimes próprios ou o regime geral de previdência. Mas é aquela alternativa que eu coloquei antes lá, né? A pessoa vai procurar um emprego, chega lá e diz, olha, eu vou exercer o meu direito, né, de optar, então, já que ele é alternativo, pelo regime geral ou pelo regime próprio. Aí os empregadores ou os governos que vierem contratar vão dizer o seguinte, tá bom, e nós vamos exercer o nosso direito de não te contratar, se é por esse regime. Vai procurar emprego em outro lugar. Ou seja, esta opção é falsa, ela não existe. Né? Porque qualquer um, imagina, uma empresa, né, que quer cortar custos vai dizer o quê? Eu vou pagar 20% de contribuição, mais contribuições sociais para o financiamento desse sistema público de previdência, do regime geral? Eu não. Né? Eu quero que faça a opção aqui pelo sistema de capitalização. Aí vem um município, um estado, a própria União, que vivem dizendo que a previdência é deficitária, que os regimes próprios são deficitários, que todos estão quebrados por causa disso. Eles vão dizer o que, olha, nós vamos fazer concurso público, podemos até fazer, mas vai ser para contratar através do quê? Capitalização também, óbvio. Já vai ser expresso isso antes, então não vai haver essa opção de fato. Tá? E isso está previsto. Claro que tudo isso aqui que consta no projeto são princípios bem genéricos, deixando tudo lá para que a lei, que é mais fácil de ser manipulada e mais fácil de ser aprovada, disponha como que efetivamente vai funcionar isso. E aí é na lei, propriamente dita, que vai vir a maldade. Né? Isso aqui é só o início. Mas logo vão vir as leis estabelecendo coisa muito pior do que isso, com toda certeza. Então, é aí que vem aquela história, né? Bolsonaro fala em criar a carteira verde e amarela. Carteira verde e amarela vai ser para quem? Provavelmente para o sujeito que não tenha direitos sociais, o sujeito que não tem direito à previdência no regime geral. Então, o que eles vão fazer? O cara já vai ter que levar direto, quando ele for contratado, a sua carteirinha verde e amarela. Vão exigir que ele leve aquela carteira, não a outra. A outra ele pode guardar lá, que vai virar peça de museu. Ele vai ter que usar a verde e amarela. Que é uma forma já de condicionar as pessoas a já chegarem para procurar um emprego, né, portanto o quê? Carteirinha verde e amarela, que vai servir para isso. Essa é a ideia dessa carteira verde e amarela. E esse sistema de capitalização, como bem foi colocado aqui, né, se for de fato implantado, né, ele vai resultar na quebra de municípios, quebra de pequenas e médias empresas, principalmente, né, porque as pessoas não vão ter dinheiro e, consequentemente, não vão ter dinheiro para o consumo, principalmente o pobre. E se não há consumo, né, o que acontece? Os municípios não arrecadam, as pequenas empresas, mercadinho, restaurante pequeno, quebram, porque não vai ter quem consuma. Né, ou seja, um desastre completo para a economia toda do país. É isso que esse sistema de capitalização pode causar. Ainda, a questão da aposentadoria especial, que foi perguntada aqui, né? Foi pelo Mardones. Eu não falei porque, como eu disse lá atrás, olha, tem muita coisa aqui que poderia ter falado, mas nós iríamos ficar conversando até muito tarde sobre isso. O projeto, ele traz regras relativas à aposentadoria especial do servidor público.
né? Mais restritivos do que os atuais, inclusive, que quase ninguém consegue se aposentar. Mas ele é bem claro dizendo o seguinte, olha, é necessário 25 anos de exposição e contribuição em condições especiais. Mas quais condições especiais? Insalubridade só. Não há aposentadoria especial para quem trabalha em regime de periculosidade, por exemplo. Não há aposentadoria especial para quem exerce uma determinada profissão. Isso daí está excluído. Pouco importa o quanto essa profissão seja desgastante. Tá? Com a única exceção dos professores no ensino básico, fundamental e médio. Todos os demais não existe mais por este projeto aposentadoria especial. E ainda assim, se for servidor público, precisa dos 20 anos de tempo de serviço público, 25 anos de exposição em condições especiais, 5 anos no cargo, 20 anos no serviço público, senão não pode se aposentar utilizando esse direito no serviço público. O somatório de 86 pontos, sabe? Aquela soma lá que nós fizemos antes, do tempo de contribuição com a idade, então tem que somar os 86 para ambos os sexos, tá? Tanto homens quanto mulheres. E esse somatório também vai aumentar a partir de 2020, 1 ponto a cada ano, até que ambos cheguem a 99, ambos os sexos. 99 pontos. Valor dos proventos, também. Ela é integral, se o servidor tiver, servidor ou servidora, né, tiver pelo menos 60 anos de idade. Senão não é integral, senão você segue aquele mesmo cálculo lá de 60% mais 2%, 60% nos primeiros 20 anos, mais 2% para cada ano adicional. Então, se a pessoa não tiver os seus 60 anos de idade, e é claro, ingressando, desde que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2013, que a paridade é só para esses. Todos que vieram depois, bem como aqueles que não tiverem, então, 60 anos, vão se aposentar com o cálculo pela média, aquela média rebaixada que eu mostrei lá atrás, não é? Com 20 anos recebendo só 60% dessa média, portanto, se poderia se aposentar com 25 anos de contribuição em atividade considerada especial, e a pessoa tiver só os 25 anos, ele vai receber o quê? 60% mais 5 anos, né? Mais 10%, 70%. Na aposentadoria especial. Então, é isto, tá, que está sendo proposto no que diz respeito à aposentadoria especial do servidor público. Bom, sobre a DRU, acho que eu não preciso falar, porque já foi brilhantemente explicada anteriormente, então eu não vou ficar repetindo nada aqui. E eu só queria concluir, então, dizendo a vocês que, primeiro, ainda, né, como falei antes, esse projeto, então, ele atinge toda a sociedade, né? Não há uma linha aqui que diga o que vai custear a regra de transição, mas nós sabemos quem é que vai pagar a conta, né? São os trabalhadores, com toda certeza. Se isso aqui for aprovado, vocês têm uma certeza também de uma coisa, vão começar a dizer, olha, tem que aprovar outra reforma da Previdência, porque não dá para continuar pagando um salário mínimo para todo mundo, pelo menos, né? Não dá para continuar pagando, esse pessoal que tem paridade, aí se aposentou com paridade, não dá para continuar pagando tudo que é vantagem que dê ao servidor público em atividade para eles. Não é? Irredutibilidade, vão começar a dizer, também não pode ter irredutibilidade, porque senão a gente não consegue pagar. Podem ter a certeza que vem outra proposta de reforma da Previdência depois dessa, se isso for aprovado. Isso nunca vai parar, tá? Isso não vai parar nunca, até que não tenha Previdência Social para ninguém neste país. Aí não tem mais o que aprovar de reforma, pelo menos não nos moldes que vem sendo aprovado. Né? Agora, cabe a nós, né, que estamos do lado de cá, nos mobilizarmos para impedir que esse tipo de projeto seja aprovado. É fundamental ir atrás, conversar com as pessoas, e não só com a pessoa que está no nosso meio aqui, só com o servidor, com o colega, mas até mesmo com o pequeno empresário, com o dono de mercadinho, mostrar para ele que ele vai para o ralo, que ele vai à falência,
se isso aqui for aprovado, e que ele não vai ter aposentadoria, inclusive, porque ele depende da aposentadoria no regime geral da Previdência. Então essas pessoas precisam entender o que está acontecendo, entender que isso vai afetar elas sim. Quem já é aposentado tem que saber que ele não está garantido também. Não é porque ele já se aposentou que ele está garantido, tem que dizer isso às pessoas. Os parlamentares têm que ser pressionados lá na sua base, eles têm que ser cobrados lá, não adianta cobrar só aqui em Brasília. Eles têm que saber lá na sua base que as pessoas estão tomando conhecimento de que ele está votando desse jeito e que está votando contra elas, porque assim ele se sente pressionado. É isso, nós precisamos nos mobilizar em tudo que é canto do país contra essa reforma da Previdência. Mais ainda, em relação a essa mobilização que ocorreu a semana passada, concluindo, ela foi muito importante, é evidente, né? Mas né, nós temos que tomar cuidado. Se vocês forem olhar as notícias todas que correm, é o quê? É dizer, olha, o país está em crise e os grandes jornais, TV, tudo dizendo, precisa aprovar a reforma da Previdência, precisa aprovar a reforma da Previdência, assim eles vão batendo nisso, né? Porque senão não tem viabilidade e não tem nem como manter a educação no Brasil também, entre outras coisas. Então o que eles começam a falar? Olha, o Bolsonaro não tem condições de continuar, tem que aprovar o impeachment. Olha, ele merece o impeachment, é óbvio. Mas será que isso para nós resolve o problema? Nós temos que deixar claro que o nosso foco, né, é a defesa da previdência pública, é a defesa da educação, né, com ou sem Bolsonaro. Tá? Não adianta só tirar o Bolsonaro e desviarmos o foco para isso, para a queda do Bolsonaro, e esquecemos que no lugar dele vem outro igual ou pior, talvez. Então nós temos que ter esse cuidado de não perder o foco. Então era isso que eu tinha a colocar a vocês. Quero mais uma vez agradecer esse convite e essa audiência toda num sábado de manhã como este em Brasília, né? E me despedir de vocês. Obrigado.